agenda. Tá? Então, a agenda do que a gente vai falar hoje vai ser uma coisa bem simples, bem superficial. A gente vai comentar a respeito. Tá? Então, a nossa agenda é basicamente essa. A gente tem a biografia, vou falar um pouco da web. Então, o protocolo HTTP que deu origem, né, a tudo que a gente tem hoje. Se a gente tem site, Facebook, Gmail e todo o resto, né, justamente por causa de protocolos. O protocolo foi inventado pelo Tim Lee. Então, o Tim Lee trabalha lá no CERN. Ele teve, acho que recentemente aí no Brasil, um pouquinho mais da infraestrutura para poder a gente ter o web. A gente tem que ter um sistema operacional, um computador, um servidor. Esse servidor ele tem que estar com serviço para que ele proporcione o acesso entre o usuário, o cliente e o servidor. Então você cria um equipamento, e esse equipamento ele tem um sistema operacional, e acima disso você tem aí a camada do servidor. Tá? Vários exemplos de servidores web é o Apache, o Nginx, o Lite, HTTPD e por aí vai. Tá, tem gente que vai dizer que esse é servidor de web, mas Microsoft dá nojo de tudo que ela produz, tudo que ela faz, e infelizmente a gente não vai encontrar muitos servidores tá usando Windows, e muitos servidores que rodam Windows eles possuem algumas falhas grotescas, né? O áudio está um pouco estocado, vê se agora está melhor, ok? Vou diminuir um pouco aqui e ver se está ótimo então. Então, gente, quem tiver dúvida aí, pergunta, manda mensagem no chat que eu vou ficar olhando, tá? As palestras minhas que eu sempre dou, sempre peço isso. Tem dúvida, levanta a mão, manda mensagem. Não entendi, repete, explica, eu faço novamente, ok? Então o chat está aí liberado, beleza. Valeu, Júnior. Então, voltando a falar um pouco aí mais de mim, tá? A parte da minha biografia, e a partir disso a gente vai cair mais na parte técnica. Então, para quem me conhece, isso não é né, novidade. Para quem não conhece, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje. Então, eu atuo no Cerco, tá? Eu trabalho lá já tem quase 4, 5 anos, e eu tenho uma longa experiência em segurança, redes, sysadmin, eletrônica, robótica e por aí vai. Eu também organizo conferências, tá? Tanto de software livre quanto de hacking e tudo mais. Eu também escrevi uma época numa zine, uma zine muito boa, para quem conhece, tá? As pessoas sempre gostaram dela, a Debug. E de uns tempos para cá eu comecei a estudar mais, eu comecei a focar em sistema embarcado, eletrônica, robótica, e também a parte mobile. O mobile também tem me interessado bastante. As pesquisas que eu faço aí no dia a dia. Eu também trabalho com a parte de antivírus, tá? Eu tenho desenvolvido aí muita coisa na parte de malware e mobile, tá? Esses dois eu tenho pesquisado bastante. Eu também trabalhei uma época, tá, num projeto da minha empresa junto com o FRJ na implantação de um sistema de acessibilidade para deficiente visual. Então, essa parte aí eu aprendi bastante, mais profundamente a parte de mobile, principalmente o Android. Tá? E de uns tempos para cá, desde que eu conheci o Arduino eletrônica, uns 2 anos, eu tenho pesquisado e desenvolvido veículo aerotripulado, tá? Tanto para uso civil e para uso militar também. Aí recentemente
Eu estou prestando consultoria também ao Ministério da Fazenda, né? Eu servo uma empresa de lá. E a Receita Federal, ela entrou em contato comigo recentemente. Eu estou dando consultoria de segurança e mobilidade lá também. Tá? Aproveitando, já até convido vocês a participarem aí do Conselho. O Conselho vai ser de 13 a 15 de agosto lá em Brasília. Tá? É aberto, 0800. Lá vou falar sobre a parte do AMAT. Então, o AMAT ele foi um projeto, uma ideia que eu tive, tá? De fazer um toolkit, né? Eu juntei as ferramentas que eu utilizava no dia a dia para fazer análise de mobile malware, aí eu criei o AMAT e de quebra eu também criei o Analysis. Tá? O Analysis é uma interface web e também móvel, tá? Eu já tenho um aplicativo desenvolvido para Android, iOS, Tizen e tudo mais. Eu trabalho muito com PhoneGap, tá? HTML5, CSS3, jQuery, essa parte mobile. E o Analysis vai ter novidades aí em breve, eu vou divulgar nas comunidades aí, o pessoal vai receber o link. Tá? E desde o ano passado, né, já tem um ano e meio aí que eu presto também consultoria no Ministério da Defesa lá no Exército, como instrutor de guerra cibernética lá do Secongex, o Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, Centro de Instruções de Guerra Eletrônica. E por aí vai. Então, gente, vou falar um pouco mais aí sobre o web, né? O que é o web? Tá? Então, a web hoje é uma interface muito comum e padrão, tá? Eu não vejo hoje um serviço que você tenha um produto que teoricamente ele não trabalhe com web, né? A vantagem da web é que se você tem um browser, tá em qualquer plataforma que você estiver, tá qualquer arquitetura, qualquer sistema operacional, se você tiver um browser para ele que rode, ótimo, você já tem aí o mundo inteiro conectado, tá? Você já pode fazer bastante coisa. Eu tenho desenvolvido algumas coisas também com eletrônica e Arduino, tá? E a web é uma das interfaces que eu uso para fazer a demonstração da coleta de dados dos sensores, tá? E qual é a vantagem da web? A vantagem da web é que você hoje pode fazer tudo se comunicar nela, tá? Você tem aplicativos híbridos, você tem um aplicativo. Antigamente você desenvolvia um sistema e esse sistema tinha que ser instalado no computador, você tinha que trocar DLL, configurar isso, configurar aquilo. Tá no Linux é até mais fácil da manutenção, mas antigamente os sistemas aí que rodavam no Windows, você tinha esse sério problema, tá? E com a evolução da tecnologia, a gente teve uma grande vantagem, né? A web ela permite você desenvolver sistemas que você não precisa mais de estar atualizando toda hora lá na máquina do usuário, aí dá pau, o banco de dados ferra. Sim, enfim, vários problemas aí que a gente conhece, né? Quem tem tempo aí de informática sabe dessas dores de cabeça. É, justamente isso da web permitiu você expandir, tá? Permitiu você criar aí novas tecnologias e você conseguir agora ter um sistema, tá? Que você atualiza ele e imediatamente todos os seus usuários estão recebendo aquela atualização. Tá? Essa vantagem do protocolo, da tecnologia da web, né? Você tem essa grande vantagem, né? Você, em vez de precisar instalar, consumir recurso da máquina do usuário, você simplesmente provê o teu sistema pelo browser. Tá? E do browser ele acessa, seja do computador, seja de casa, do escritório, do tablet, do smartphone, onde ele tiver, ele consegue ter esse acesso. Então, se a gente percebe que os sistemas que antigamente eram desenvolvidos e agora eles estão migrando para a web, tá? Consequentemente, isso daí também representa um risco de segurança, porque as pessoas agora passam a atacar os sistemas que estão no web. Tá? Um grande exemplo aí que a gente sabe bastante é a quantidade aí de roubo de senha de banco. Tá? Aqui no Brasil, principalmente, as pessoas são bem especializadas nessas
transações ilícitas. O Brasil tem esse perfil aí do atacante, tá diferente do chinês, do russo, também do americano e europeu. Então, como é que funciona a web, né? Como é que isso tudo aí chega pra gente? Como é que a gente tem acesso ao site? Como é que a gente consegue mandar mensagem, receber uma imagem, mandar e-mail, foto e por aí vai. Então, tudo isso daí, ele roda baseado no protocolo web. Tá? Você tem um browser, esse browser se conecta no servidor. Esse servidor ele tem um serviço, então tem um servidor web rodando nele que pega a tua requisição e a partir da sua requisição você recebe os dados. Tá? Quem faz tudo isso é o protocolo HTTP, que a gente vai começar um pouco mais agora. Tá? Então a vantagem do protocolo HTTP é que ele é bem simples. Tá? E se ele é bem simples, ele é fácil e tanto o browser quanto o servidor eles têm sempre tudo na comunicação padrão, tá? Então, se você manda uma requisição para o servidor que ele não conhece, ele vai simplesmente talvez ignorar, talvez não tratá-la, né? Ou te dar uma mensagem, não entendi o que você disse, tá? Quem for dar uma pesquisada depois, para se aprofundar mais no caso, dá uma olhada lá na RFC, tá? Ela vai explicar os métodos, né? A gente tem aí o get, o push, o trace, o delete, o connect e por aí vai. Tá? Mas a gente basicamente para navegar na internet a gente usa muito o get push. Tá? Quem desenvolve aí com PHP, tá? Qual a diferença do sistema usando get e usando push? Quando você usa get, as variáveis elas aparecem lá em cima da barra de endereço. Já no post não. Quando você faz o post no script PHP, o browser lá em cima não mostra nada. Tá? E a internet, né? Acho que todo mundo aqui conhece a história dela. A internet, ela, antigamente, ela foi criada aí no meio militar, um projeto lá da ARPA. E no início as pessoas trocavam e-mail, trocavam mensagens, tá, enfim, BBS e locais aí para você conseguir enviar arquivo e receber e por aí vai. Tá? O IRC também foi um protocolo muito bom, mas até então as pessoas não tinham muita conectividade, não tinha muita interatividade, as pessoas simplesmente mandavam mensagem, mandavam e-mail, acessavam listas de discussão. Tinha as BBS que permitiam você trocar arquivo para lá e para cá. Nessa época eu infelizmente não peguei. E lá na década de 90, o projeto aí do Tim Lee, ele pensou, pô, vamos fazer um projeto aí, fazer um protocolo que todo mundo acesse em qualquer lugar do mundo, que seja fácil. Então, ele criou esse protocolo. Esse protocolo aí ficou bem famoso, tá? Teve bastante investimento. E como a comunicação ele trabalha no sistema de quê? Cliente e servidor. Então os clientes são os browsers e os servidores, como eu já comentei aí, são os servidores de web. Tá? O browser do nosso computador, do nosso smartphone, do nosso tablet, tá? Ele quando se conecta, ele manda lá uma requisição, tá? Ele manda um get, aí ele tem todo o padrão que ele tem que seguir e o servidor vai lá e retorna o status. Tá? Se ele conseguir fazer uma conexão correta, ele retorna 200. Tá? E a gente tem aí as numerações, tá, do protocolo HTTP que fazem com que o browser e o cliente e o servidor se entendam. Tá? Um erro muito comum que o pessoal conhece, tá, ele vai até de 1 até 5, né? 5. O 404, tá? Quando você vai acessar uma página que não existe no servidor web, ele te retorna lá. Erro 404, not found. Então você tem aí os códigos,
tá? Quem for ler o RFC depois que tiver interessado, eu basicamente recomendo, tá? Eu acho bem interessante vocês aprenderem bem a fundo como é que funciona o protocolo HTTP para depois vocês começarem a pesquisar o que é uma falha, o que é um SQL injection, um XSS, um path disclosure, falha disclosure e por aí vai. Tá? São várias vulnerabilidades que existe aí na web. Tá? Basicamente é muito código que é desenvolvido e não é testado. Tá? Infelizmente as empresas aí não investem na questão de segurança de software. Tá? Isso no Brasil é uma coisa que a gente vê bem claro. Tá? Quem desenvolve, tá? Quem alguém trabalha aí com desenvolvimento, pergunto, quem de vocês aí fazem teste, pré-programming, TDD, BDD, tá? Quem aí tem um código auditado, verificado e por aí vai, saca? Sim, esse livro aí é bom. Mas, pegando lá o RFC, você vai também ter bastante ideia. Tá um dos meios aí legal. Mensagem do Júnior aí. Tô voltando um pouquinho lá. Então, já que a gente sabe que existe a web, que existe o protocolo HTTP, tá? Vamos aí numa visão top-down. Tá? A gente está começando lá do alto, lá do browser, a gente agora está descendo na infraestrutura. Tá? Agora a gente vai estar entendendo. O que roda por trás disso tudo, né? Como é que um site ele se mantém em pé? Tá? Não é mágico, o cara simplesmente vai lá, envia os arquivos e tá ok. Conecta via FTP, manda os arquivos, ou SSH, SCP e por aí vai. Então, isso aí tem basicamente, tá? Essa parte, você tem um servidor web, tá? Às vezes ele costuma ficar numa DMZ, tá? Quando você conecta na rede da empresa, essa rede, ela fica toda tratada, dependendo, né? Nem sempre as empresas têm interesse, costume, eles pensam que investir em segurança é gasto, assim. Investir em segurança é algo que não dá retorno, não. Aí que está o problema, né? Segurança, quando você investe para a continuidade do negócio, para o BCP, tá? Para o Business Continuing Plan, é muito importante você ter redundância, entendeu? Então, se a tua empresa é atacada, se o teu site é hackeado, ou alguma coisa acontece, ou alguma informação é vazada, você tem sempre que pensar bastante, né? Qual é o meu plano quando isso acontece? Qual vai ser a emergência? Quem que eu vou acionar? O que que vai acontecer? Se vai o servidor de backup assumir? Ah, mas o backup pode estar sendo pode ter sido comprometido e também não pode subir. Então vocês têm que pensar bastante quando vocês têm esses problemas aí de você ter que atender e dar uma consultoria, tá? Fazer uma verificação numa empresa que trabalhe com web, né? Também a questão do DDoS também, apesar de não ser uma vulnerabilidade web, tá? Não ser um problema que diretamente ataca a parte web, ele paga também o serviço web e a rede e vários outros serviços. Então tem que pensar nisso bastante também. Tá voltando. Então você tem aí os servidores, tá? O Apache, o Nginx, o LightHTTP, tá? Eu gosto muito do Apache, eu acho o Apache bem completo, tá? O Apache tem essa grande vantagem. O Nginx também é bem interessante porque ele é bem leve, né? Ele tem essa qualidade, tá? E quando você faz um sistema que trabalha com web, por exemplo, se você está usando uma tecnologia de comunicação com banco de dados, tá? O PHP é altamente recomendável, tá? E o PHP ele precisa, às vezes, né, se o sistema for muito grande, você tem necessidade, tá? Você consegue manter comunicação com o servidor web, tá? Esse servidor web, ele às vezes pode ter um banco de dados também agregado lá no teu sistema. E quase sempre isso dessa maneira, né? Você pode ter um MySQL, um PostgreSQL, um MongoDB, depende aí
da quantidade da necessidade do banco de dados que você está projetando no teu sistema, né? O pessoal às vezes costuma botar Oracle, não, tem que botar um Oracle para aguentar isso, aquilo, e na verdade, se o cara usasse Mongo, ele estaria economizando bastante, sabendo projetar melhor o sistema dele, a infraestrutura e tudo mais. A parte de WAF, tá? Isso daí é uma coisa que está bem em alta agora, tá? Eles estão colocando com Web Application Firewall, tá? Quando você manda o pacote, se esse pacote tiver conteúdo malicioso, tá? Se ele estiver explorando alguma vulnerabilidade no script, na página, no servidor web e tudo mais, ele funciona aí como um faro, né? Ele vai barrar aquele pacote, porque aquele pacote foi analisado, né? E pela inteligência do software, ele achou que o pacote é malicioso e você tem a opção aí de dropar o pacote. Tá? O pacote não tem resposta para o alvo que enviou, então você pode fazer um reject, tá? Que você bloqueia o pacote e você notifica a pessoa que enviou. Tá? E para melhorar mais, você pode botar um IPS e um IDS, tá? Um Inclusion Prevention System, um Inclusion Detection System. Um detecta e o outro também detecta e previne. Tá? Isso é bem interessante. Você colocar logo na entrada da rede, né? Onde está a tua borda, onde que está o teu gateway que fornece comunicação para fora da rede. Tá? Então você tem sempre que analisar isso também. Você tem que ver a parte aí de servidores, roteadores, firewalls, IDS, IPS, como é que está montada a rede, se tem uma redundância, se teu serviço pode ser atacado e conseguir tentar se manter no ar. Né? Se for um DDoS, é bem provável que você não consiga manter, tá, ele funcionando. A não ser que você gaste bastante, que você invista em soluções aí que fazem com que o tráfego dela receba antes os seus pacotes, aguente e a tua página fique no ar. Então, hoje em dia é um grande problema aí que todos os governos do mundo, tá? Não só do Brasil, mas até o próprio Estados Unidos, tá? Eles têm esse problema justamente dos servidores web serem atacados, saírem do ar, tá? Via DDoS. O DDoS ele é basicamente o seguinte, para quem não conhece, você recebe muita requisição, tá? Vamos supor que todos os telefones da cidade, quando fossem ligar, caíssem na sua casa. E aí a pessoa que realmente precisa entrar em contato com você não vai conseguir, porque o telefone vai ficar tocando, você vai acabar se irritando e você vai tirar o telefone da tomada, tá? Basicamente as pessoas quando estão sofrendo ataque, elas costumam evitar o ataque literalmente. Elas vão lá e retiram um cabo de rede e falam, bom, eu não estou sofrendo ataque, mas, porra, não é para isso que serviu o servidor, né? O servidor precisa de rede, precisa de conectividade. Então não adianta tirar o cabo de rede lá e não estou sendo atacado, mas você mesmo fez o do um DOS, saca? Você mesmo pagou o teu serviço e o teu negócio tá parado, tá? Se você vende pela web, se você tem uma loja virtual, isso aí gera prejuízo enorme, né? Vamos dar um exemplo. Imagina aí esse final do ano, tá? Final do ano as empresas aí vendendo e todo mundo comprando online e de repente lá no dia 20 de dezembro o site sai do ar, tá? O site sai do ar devido a ações externas, né? Aí isso aí pode gerar um prejuízo danado, tá? Você imagina quanto que as empresas vendem por dia, se o sistema que elas vendem é online, tá? E esse sistema tem falhas, é mal
projetado, não tem um acompanhamento, um monitoramento, isso aí pode gerar prejuízos enormes e eu já vi casos até de empresas que tinham sistemas na web que foram atacadas e simplesmente as empresas faliram, empresas não continuaram mais porque os investidores passaram a não ter mais credibilidade na empresa. Então, falando um pouco mais aí de vulnerabilidade, tá? Essa parte aí é bem mais interessante. Tá? Bom, uma vulnerabilidade, tá? Uma vulnerabilidade, no começo da informática, tá? Os computadores, eles não eram computadores de mesa, eles eram prédios, tá? Prédios aí de 2, 3 andares, 4 andares, uma telinha minúscula e milhões de metros de cabo passando para lá e para cá, tá? E um hardware bem fraco. Naquela época, né? É, como eram os computadores, eles eram bem grandes, né? Tinham que ter um andar só para você fazer o resfriamento do equipamento. Tá? Nessa época entrou lá uma abelha, não sei, uma mariposa e ela acabou encostando lá e queimou o equipamento. O equipamento parou de funcionar. Tá, e o pessoal foi lá verificar, né? Eles lá descobriram que um bug, tá, um inseto, tinha causado a parada do sistema. Então foi aí que surgiu o bug da informática, né? Então, um bug não é nada mais nada menos que uma falha, tá? E essas falhas costumam aparecer bastante, tá? Muito na parte do código. Às vezes o programador ele não tem preocupação em desenvolver um código seguro, ele não conhece nem o que é código seguro, tá? Isso daí não é uma coisa comum em linguagens específicas. Eu acho que tem bastante programador aí que desenvolve, tá? Tanto localmente como para a web, tá? Que você tem vários acessos, as pessoas não se preocupam nessa parte aí de segurança. Isso daí é um sério problema, porque você acaba desenvolvendo sistemas aí via web que tem muita coisa legada, tá? E se você tem muita coisa legada, você tem esse problema. Então, um momentinho só que eu vou pegar o cabo aqui da energia e vou colocar. Bom, foi. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida aí, manda pergunta aqui pelo chat. Todo mundo escutando. Tudo ok? Vou voltar lá. Beleza, ok. Todo mundo entendendo? Sem dúvida. Se tiver dúvida, pergunta. Não tem medo não. Ah, não sei. Explica de novo, eu vou lá e repito. Ok? Beleza, então. Ah, então, se você tem aí um erro no teu código permite que uma pessoa de fora consiga ter acesso, consiga ler arquivos, enviar código, enviar arquivo, enviar conteúdo para o teu servidor, tá? Isso aí já é um problema sério, porque se você consegue uma pequena falha de segurança no servidor web, tá? Que é um servidor altamente exposto, que todo mundo conecta, que todo mundo acessa, que todo mundo sabe, né? Que todo mundo foca, isso aí é um sério problema, porque se o teu sistema ele é comprometido, tá? Você tem aí um sério risco, porque a partir do servidor que o atacante consegue comprometer, ele consegue ter acesso em todo o resto aí da rede, se a rede tiver com o mesmo sistema, tá? Se tiver o mesmo serviço rodando, esse serviço tem um exploit aí, um zero day, a tua rede toda ela consegue ser atacada
o atacante consegue ter controle e, dependendo do tamanho da rede, você pode passar aí dias, semanas ou até anos, tá? Sem saber que tem gente acessando os computadores aí, tendo acesso, fazendo atividades ilícitas. Tá? Então, para quem quer estudar essa parte de vulnerabilidade, é bem interessante você aprender uma linguagem de programação. Então, para quem está começando na informática, eu recomendo muito. Eu acho que quando você aprende a programar, quando você conhece um pouco mais de rede, sistema operacional, banco de dados, isso daí ajuda bastante. Tá? O conhecimento ele tem que ser bem amplo. Tá? Você tem que ser especialista numa área, tá? Tem que saber se destacar mais nessa questão, mas também não esquecer do resto. Tá? Encontrar vulnerabilidade na parte web é bem mais fácil, bem mais tranquilo. Tá? Tem várias ferramentas aí que permitem você debugar o teu sistema, debugar a tua página, tá? É bem mais tranquilo. É diferente de você estar debugando para ARM, para x86, eu acho bem mais complexo. Eu acho que essa parte web aí é bem mais tranquilo para você fazer análise e descobrir, mas também depende, tá? Depende do tipo de ataque. Tem ataques aí que são bem complexos, tem ataques aí que precisam ter um ambiente já montado para que o ataque tenha sucesso, né? Se o ataque não está com o ambiente ok, ele não vai conseguir ir além, tá? E tanto para a web também tem essa questão, tá? Às vezes você tem esses problemas, tá? Você tem problema aí, por exemplo, o script está vulnerável, mas o servidor que eu tento explorar não consegue, porque a versão já está pateada, então tem essa questão também, tá? Você tem que analisar isso. Deixa eu ver aqui a pergunta. Então, o IP, tá, você tem que entender o seguinte, você tem que pensar sempre, né? Quais são as camadas de aplicação? O que é uma camada, tá? Você tem aí 7 camadas, tá? Você tem camada de apresentação, aplicativo, apresentação, aplicativo, sessão, transporte, rede, enlace, física e dados. Então, ataque de IP spoofing, tá? Ele não é um ataque direto na rede, porque você está falando de IP. E IP ele vai abaixo do protocolo HTTP, entendeu qual é? O protocolo HTTP, ele já está com o IP lá embutido, entendeu? Quando você faz um ataque de IP spoofing, você está usando aí basicamente house socket, tá? Que você está spoofando, tá? O que é um ataque de IP spoofing? O spoofing é basicamente isso. A minha máquina tem um IP, tá? Eu tenho acesso root nela, eu consigo fazer house socket, do house socket eu consigo enviar para outro computador se passando por outra máquina, entendeu? Então você basicamente você não está atacando, tá? O serviço web, você está atacando a rede, entendeu? Ataques especificamente para web, tá? O XSS, Cross-Site Request Forgery, File Upload, erros de configuração, tá? Às vezes você não dá permissão correta, tá? E o atacante consegue enviar um arquivo, enviar um conteúdo malicioso, tá? Tem várias falhas aí que existem, tá? O SQL Injection é um exemplo bem clássico, tá? De você conseguir ter acesso ao banco de dados via um script vulnerável onde você consegue injetar código SQL, tá? E se você não filtra os inputs, tá? Os inputs na web eles são muito importantes, tá? Se tem um campo lá de entrada de dados, não tem uma checagem do conteúdo, simplesmente você pode botar lá, por exemplo, usuário Oscar e senha drop table usuários, tá? E aquela query que eu faço ela é executada e simplesmente o banco de usuários some, deletado. Então, com esse ataque aí, quem for logar na próxima vez não vai conseguir logar porque não tem banco, entendeu? Então, como ele não faz a verificação mais num banco, como ele faz a verificação num banco que não existe, tá? O pessoal para de funcionar e o teu sistema sofre um SQL injection que, na verdade, lá na frente chega um DOS, né? Chega uma negação de serviço. O teu sistema está indisponível. Apesar de estar rodando, ele não está autenticando. Resumindo.
Então não consegue trabalhar, entendeu? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Alguma questão? Alguma. Beleza, James? Então, qualquer dúvida que você tiver aí, cara, pergunta aí numa boa, tá? Lá na frente, que a gente vai fazendo o curso, eu vou mostrar essa parte aí do TCP mais profundo, do HTTP, para a gente ter uma noção no encapsulamento, tá? Porque a internet, para o pacote sair da minha máquina, para chegar na sua máquina, cara, nossa, ele passa aí por vários outros equipamentos e cada vez que ele vai passando, ele vai agregando, vai encapsulando mais conteúdo para justamente você aí do outro lado conseguir decodificar o pacote e entender o conteúdo que eu estou te enviando, correto? Estou voltando lá o negócio lá. Então, e com esse problema aí, com essas sérias vulnerabilidades, com esses sistemas aí crescendo e sendo amplamente difundidos, tá? Surgiu um grupo de pessoas aí, tá? Um projeto bem interessante de pessoas que são focadas justamente no estudo, na análise aí de vulnerabilidade para a web, tá? O ASP. Tá, então o ASP é o Open Web Application Security Project. Tá? Ele é bem interessante, ele é bem grande, ele tem muita coisa, tá? E é um projeto aí que agrega pessoas de todos os lugares do mundo, tá? Quem teve lá no BRAC, teve lá o ASP MG Day, tá? Cada estado do Brasil aí tem uns representantes, tem uns responsáveis, aí a comunidade cresce, tá? E no mundo também, tá? Não somente no Brasil, mas em todo o resto. Desculpa o erro aqui, desenvolvedores. E desenvolvedores entusiastas também, né? Pessoas que trabalham na área de segurança, né? Na informação. E é bem interessante porque o ASP ela costuma bem na parte de metodologia, tá? Então ela te diz, se você quer desenvolver um sistema, se você quer projetar, se você quer fazer o design disso, lê a documentação, tá? E se você está lendo a documentação e você precisa fazer teste de alguma coisa, eles também desenvolvem ferramentas aí e estão disponíveis para você ir lá pegar, baixar e testar contra a sua tecnologia, para você verificar se está alguma coisa falha, se você pode otimizar isso ou aquilo. É bem interessante, tá? Eu recomendo a todos pesquisar a parte mobile, tá? Como mobile trabalha com web, tá com web service, você tem o teu aplicativo hoje que conecta no site, envia os dados. Então, você trabalha offline quando você tem conectividade e aquele conteúdo que você desenvolveu, simplesmente ele vai sendo enviado para a nuvem, né? Para outro local. Basicamente isso, gente. Então, tá aí os meus contatos, tá? Meu Twitter, meu e-mail, meu site, entendeu? Basicamente, eu quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que esteve presente, tá? Eu peço até desculpas aí pelos problemas que aconteceram na terça-feira, tá? Mas já foram sanados, já foram tudo resolvidos, tá? Então vamos lá no chat, pra gente poder ver as perguntas aqui do Savas aqui. Então, ataque a site de governo, tá? Você tem vários problemas, entendeu? O grande problema é que o governo é uma coisa muito grande, tá? O governo é uma coisa enorme. O governo não é simplesmente uma empresa de 5 computadores que uma pessoa administra, tá? O governo ele tem aí municipal, estadual, federal, tá? O governo federal ele tem investido bastante na área de segurança, tá? O site do governo aí tem tido um apoio melhor porque é federal, mas os municipais, os municípios aí, basicamente, muita falta de tecnologia, muita falta de mão de obra qualificada, tá?
O tipo de ataque aí que o atacante consegue escrever no site, tá? Ele basicamente ele consegue, talvez aí descobrir o usuário e a senha do site, o usuário e a senha da conta que está hospedado no servidor, tá? Dependendo se você estiver rodando um CMS, um gerenciador de conteúdo, tá? Basicamente o governo usa bastante o Plone, tá? O governo federal gosta muito do Plone, usa o Plone com Python, tá? Ele é bem interessante, ele tem uma segurança bem robusta, tá? E você tem aí vários outros sistemas. Você tem sistemas aí rodando PHP, tá? O Joomla, que é, tem falha, o WordPress também, tá? Não basicamente o WordPress, tá? Mas o Core, não o Core, né? Mas basicamente aí os plugins que você instala e uma coisa que eu tenho percebido muito em comprometimento de sites e servidores é que o esperto, né, o malandro, né, o brasileiro, o gênio, né, para não dizer outra coisa, inteligênio, né, é tão inteligente e gênio que é o inteligênio. A pessoa vai lá e baixa um pacote aí de um Ares, tal, ele baixa aí um tema para o site dele, lá um CMS, e aquele conteúdo está pirateado. Então ele, como não tem noção do que ele está fazendo, tá? Ele simplesmente pega de graça, eu vou botar no meu site. Ele vai lá e coloca. E de repente o site dele está lá hackeado porque o conteúdo que ele botou, a pessoa que disponibilizou, colocou o conteúdo malicioso. Quando todo mundo acessava no site, ele recebia mensagem: olha, esse conteúdo malicioso está vivo em tal lugar. Conecta lá e pega os dados, faz miséria, cria uma botnet, consegue elevar privilégio na máquina e por aí vai. Então, basicamente isso. Tá? Você tem vários tipos de ataque, tá? Entendeu? Pra galera que tem interesse para o mercado de segurança, o que que eu indico pro início? Olha, mete a cara, cara. Segurança é uma área, na boa, foda. Segurança tu tem que estudar bastante, tu é muito cobrado, tu não tem vida, tu não tem um horário. Tem que saber programação, banco de dados, redes, sistema operacional. É uma área muito interessante, tá? Uma área que você sofre, mas lá na frente você tem um retorno, tá? O que eu dou de dica, meu, tudo que você vê de novidade, tá? Aprende, tá? Programação, banco de dados, redes, sistema operacional, foca nisso. Ah, também eletrônica, por exemplo, também é uma outra coisa boa, faz você passar a ter visão melhor, tá? Porque às vezes o que você faz na eletrônica você também faz na rede, entendeu? Então, uma coisa grande também você tem uso em coisas menores, então tem que ter sempre essa ideia, né? Se você quer trabalhar com segurança, você tem que saber que você tem que ser um profissional muito disciplinar, tá? Você não precisa ser especialista, aliás, você precisa ser especialista numa área, mas você tem que conhecer bastante de outras, entendeu? Porque a segurança você não faz no final do processo, tá? Quando você está com a sua empresa, você está desenvolvendo um processo, um sistema, como é que ela trabalha, você não simplesmente vai investir em segurança lá no final, tá? As empresas têm essa mania, não, eu vou fazer o meu sistema, vou fazer o código de qualquer jeito e eu vou botar um antivírus lá no meu servidor que vai me proteger, entendeu? Mas o ataque não vai vir do vírus, o ataque vai vir externo, então você tem que pensar bastante nisso. Então, tem que pensar nessa parte, tá? Então, já que você é desenvolvedor que você faz muita merda, cara, desenvolvimento seguro na OASP, tá? Eu recomendo que você dê uma olhada lá. Eu recomendo também que você participe bastante aí do Coding Dojo, tá? Para quem não conhece, eu até devo voltar ao codedojo.com.br, é um site meu. Tá? O Code Dojo ele é bem interessante, porque foi um projeto que eu aprendi aqui no Rio, pela comunidade Dojo Rio, onde a gente se reunia justamente para aprender a desenvolver testes, desenvolver código, trocar ideia com um programador mais experiente. Tá? O Code Dojo é um projeto muito bom, então que eu também recomendo para você, Júnior. Tá? Tá, James, valeu aí, obrigado. Tá, o Jonas, valeu aí também, obrigado. Eu agradeço a presença aí de vocês aí. Tá? Basicamente isso, gente. Meus contatos estão aí. Quem tiver interesse, manda e-mail, xingamento, elogio. Tô aberto, tá à vontade. Perguntas.
Recomendo vocês também darem uma olhada lá no site da WebPS, vem o conteúdo do curso, vem também outros cursos na área de segurança, tá? Porque, como eu disse, segurança ela é um processo contínuo e quanto mais conhecimento você tem, melhor, tá? Você tem. Que elemento eu acho que é para mês que vem, no dia 15, 16 horas de EAD, 2 horas por dia, acho que são 2 semanas. Lá no site também é pra você tá. Vou ver aqui o Frank Willi. Tá, você faz faculdade, tem interesse de TCC. Cara, essa pergunta não é pra mim responder não, cara. Essa pergunta é pra você mesmo se responder, velho. Tipo, qual o seu interesse? Você gosta de quê? Ah, eu gosto de segurança de web. Ah, eu gosto de mobile. Ah, eu gosto de rede. Eu gosto de conectividade de rede, entendeu? Qual é? Isso daí depende de você, saca? Depende dos seus gostos, do que você pesquisa, do que você busca, o que você desenvolve, entendeu? Acho que você tem que fazer o que está mais acessível, próximo a você, tá? O que você faz no dia a dia é interessante você pegar, montar um TCC, montar uma ideia. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo para otimizar tal problema que eu tinha, entendeu? Eu acho bem interessante você pensar nisso, saca? Na área de segurança, tá? O que está na moda hoje é cloud computing, grid computing, a nuvem, BioD, MDM, a parte mobile está bem alta, a parte de conectividade da internet das coisas. Tá? Hoje em dia você tem um Arduino conectado na rede, enviando dados, enviando conteúdo para um sistema tá, administrável remotamente. Isso é bem interessante você pesquisar isso também, saca? Acho que é basicamente isso, entendeu? Uma pergunta bem ampla, tá? É difícil te responder, entendeu? Acho que não, você tem que primeiro pensar e analisar e o que eu falei para você, você compilar, entendeu? Pensar nisso. Se tiver de dúvida aí, cara, eu tô disponível, manda e-mail, tá? Tem bastante gente aí que faz TCC que entra em contato comigo, que pede, faz justamente a pergunta que você faz, entendeu? Qual é? Ah, o que eu tenho que fazer? Eu falei, cara, se você falar com você mobile, você pô, não gostar de mobile, você gostar de hardware, de eletrônica, entendeu? Aí complica, sabe? Você tem que saber quais são os seus gostos, quais são os seus interesses aí, o que que você se dá bem, entendeu? E fazer, e cair em cima. Então, pessoal, mais alguma dúvida aí, alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida? Com os slides que vocês não entenderam, alguma questão? Cara, a área de segurança é boa, cara. A área de segurança é boa porque ela sempre tem a necessidade, entendeu? Você hoje tem área de segurança para tudo, né? Tá? Desde que o pacote chega na sua rede, tá? Desde que o seu roteador recebe o pacote chegando, já tem a segurança, entendeu? Parte de processo também, de você estar lá do lado da, da parte aí administrativa, gerenciando procedimentos, normas, conteúdo, tá? A área de segurança no Brasil está melhorando bastante, tá? O governo tem investido aí numa boa, tá? A parte de defesa, a gente tem hoje uma carência enorme de profissionais, tá? As pessoas aqui no Brasil não investem em segurança. O Brasil, infelizmente, é um país que nunca teve guerra, nunca teve tanque, nunca teve caça, bombardeio aqui, tá? A última guerra nossa foi lá na Guerra do Paraguai, na época que o vovó tinha peitinho duro, saca? Então, como a gente não tem essa questão aí de ameaça direta, entendeu? A área de segurança ficou um pouco aí meio que largada, mas com esses grandes eventos aí, Copa do Mundo, Olimpíada, a área de segurança tem tido bastante investimento, tá? Então, o assunto para poder pesquisar é basicamente isso: servidores web, protocolo HTTP, tá? Acho que vocês têm que dar uma olhada nessa base aí, tá? Então, na área de web, Edson, cara, quanto mais você souber aí, precisa de mim, saber administrar o servidor web, saber fazer SEO, saber otimização do teu site,
Trabalhar com cache, trabalhar com streaming, trabalhar aí com sistemas móveis, trabalhar com RESTful, web services, trabalhar com PHP, com Django, Drupal, tá? Tem várias coisas aí que na web que você pode fazer, entendeu? Não somente essa parte aí de segurança na web, como eu disse. Então, segurança para servidores web, você vai fazer a parte aí de pentest, de análise de conformidade, de gestão de risco de segurança e até a parte de hardening, né? Você faz o pentest e depois você vai lá e faz o hardening, você vê, você testa as falhas e depois você vai lá e conserta, né, o que tem de problema. Mais alguma dúvida, alguma questão? Todo mundo entendeu? Tudo certinho? Então, pessoal, vou começar a finalizar aqui, tá? Eu agradeço a presença aí de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado bastante. Quem tiver dúvida, elogio, xingamento, quisermos sair para tomar uma. Eu não bebo, tá? Mas se quiser sair para tomar um refrigerante aí, a gente chama. Ah, cara, sei lá, vai. Sei maluco não. Se eu soubesse, por das meninas aí, eu podia até falar, entendeu? Com a menina eu até corro atrás dela.